Você me chama, Glau, que eu já chamo agora o nosso entrevistado, que é o Marcos Caseiro, médico infectologista e professor universitário. Vamos falar aqui de Covid, né? Enfim, já que eu peguei também, né? Vamos aproveitar também esse gancho. Oi, Caseiro, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia, Marlon. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. É uma honra estar aqui com você novamente e vamos conversar um pouquinho sobre esse Covid que não nos larga, né? Não larga, gente. Mas a gente vai falar aqui de diversos fatores, né? Por que não larga, né, Caseiro? Mas vamos lá. A gente vai colocar logo de início aqui na nossa conversa a informação, a pesquisa, né, da Infotracker, né, que é plataforma de monitoramento da pandemia, que é ligada à USP e também à Unesp, que compilou dados sobre pessoas internadas e mortas pela Covid-19 entre março e junho deste ano. Tá bem interessante aqui, eu vou querer o seu comentário, Caseiro. O resultado foi o seguinte: 6 em cada 10 mortos e internados em decorrência da Covid-19 nesse período não tomaram a terceira dose da vacina, né? E 3 de cada 10 óbitos, a dose de reforço foi tomada ainda no ano passado, indicando aí, talvez, segundo já os especialistas aqui da Infotracker, né, indicando a necessidade de uma quarta dose em 2022. E a maioria das vítimas tem comorbidades e é idosa. Inicialmente, o teu parecer a respeito desse resultado ainda preliminar, eu vou dar aqui outros dados durante a nossa conversa, para a gente informar as pessoas, né? Enfim, realmente não é bom pegar Covid, não é verdade? Então, a gente já está orientando aqui as pessoas desde o primeiro momento, mas tem alguns detalhes aqui muito importantes que você que está nesse dia a dia no front vai poder falar para a gente, né, Caseiro? Mas diga lá, como é que você viu aí esse resultado? Você já tinha sentido isso aí exatamente no front, nos prontos-socorros aí da vida que você faz os plantões? Oi, Marlon. Então, não, eu tenho falado isso sistematicamente. Eu acho que numa entrevista que nós conversamos há umas 2 ou sei lá, 3 semanas atrás, por aí, eu falei exatamente as pessoas que estão internando, que estão nas UTIs. As pessoas que estão no hospital são pessoas que ou não tomaram a vacina ou têm sua vacinação incompleta. E não há dúvida disso, a vacina é absolutamente fundamental. E mais, dentro dessas pessoas de maior risco, permanecem as pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidade. Então, essas pessoas são as pessoas mais críticas, que necessitam ter o esquema vacinal completo, e por conta dessa Ômicron circulando, essa BA2, BA4, BA5, que são subvariedades da Ômicron, é necessária a quarta dose, sim, né? É assustador você ver comentários, inclusive eu estava lendo agora de manhã aqui no jornal, né, de uma entrevista desse nosso chamado presidente da República, falando que ele não tomou vacina, que quem já teve a doença está protegido. É um total desconhecimento. Veja, primeiro, obviamente, se desconhece tudo, mas isso é um equívoco total. Né? Esse vírus sofre muita mutação na região especular dele, que é a região onde ele entra nas nossas células. Então, veja, aqueles anticorpos que nós produzimos muitas vezes lá atrás, eles não trazem uma proteção efetiva contra essas novas variantes. Então, você precisa de uma quantidade de anticorpo muito alta para que você tenha a neutralização desse vírus, né? E só para terminar esse raciocínio sendo bem rápido, esses vírus, de uma maneira geral, eles quando eles se replicam dentro das nossas células, eles sofrem um processo de glicolização. O que significa isso? É que os anticorpos que nós produzimos contra eles não têm uma duração de muito tempo. Esses anticorpos decaem muito rapidamente, né? Essas substâncias glicolíticas não são fortes indutoras de anticorpo. Então, esses anticorpos caem entre o quarto, quinto e sexto mês. Por isso, nesse momento, ainda há necessidade desses reforços, principalmente nesses grupos mais vulneráveis, né? Exato, e está corroborando aqui exatamente com o que você acaba de falar aqui, Marcos Caseiro, dizendo o seguinte nessa pesquisa, né? 94% dos óbitos não tinham a dose de reforço ou a tomaram somente no ano passado. Então, aquelas pessoas que estavam pensando, a quarta dose, parece que lá na Europa está tendo um estudo dizendo que não comprovaram ainda o benefício, estão em dúvida.
esse dado aqui, essa pesquisa agora, né, que a gente está informando nesse momento, já está comprovando, e você aí na prática, né, você já tinha falado isso, né, Caseiro? Realmente é preciso tomar a quarta dose, né? Acho que eu bobeei, vou falar que eu bobeei, acabei não tomando ainda a quarta dose e peguei a Covid. Ocorre, viu, Marilu, nesse Diga meio lá. tempo, nessa sua fala, vê, mesmo quando você faz esse reforço, você diminui o risco de pegar, mas você pode até pegar, e você tem um tipo de resposta. No nosso organismo tem duas respostas, chamada adaptativa, que é uma resposta por anticorpo e uma resposta celular. E essa resposta celular, ela mantém-se efetividade. Significa o que na prática para nós aqui? Que eventualmente você pode até pegar o vírus, mas você certamente não fará forma grave, não precisará internar, não precisará ir para a UTI, não vai receber um tubo na garganta. Esse vírus tem a publicação da semana passada mostrando que ele é tão grave quanto os primeiros, para aquelas pessoas que não estão plenamente imunizadas. Por isso a importância de garantir uma efetiva imunização e o reforço, quando recomendado, 4 meses após a terceira dose, né, que é o primeiro reforço, deve tomar uma quarta dose da vacina. Agora, Caseiro, é muito preocupante, né, esse quadro. As pessoas realmente precisam tomar todos os reforços. E a pessoa que teve a Covid, agora no meu caso, né? Estou aqui desde sábado, né? Com a Covid, sábado passado, vai fazer 7 dias amanhã. Portanto, daqui a quanto tempo a pessoa que já pegou a Covid, ela pode tomar a quarta dose, por exemplo? Aqui o meu caso, aproveitando aqui a sua presença. Não, a recomendação é que se tome 1 mês após. 1 mês. Quando você faz a doença, você cria anticorpo, né? Então, o ideal é você fazer um booster, quer dizer, essa dose de reforço, 1 mês. Então, quem teve a doença, idealmente, e a recomendação é que se faça 1 mês após a data do início dos sintomas dessa doença. Só para você ter uma ideia, a vacina, por exemplo, a Pfizer, né, que é a mais efetiva que nós temos, nessa de RNA mensageiro, ela produz uma quantidade de anticorpos 4 vezes maior do que a própria doença. Veja que coisa maluca, quer dizer, a vacina te dá uma defesa, te produz uma quantidade de anticorpos 4 vezes maior do que a própria doença. Por isso a importância de fazer a vacina e esses reforços, né? Quer dizer, se eu não tivesse tomado a terceira dose, inclusive da Pfizer, né, por exemplo, agora que você acabou de citar, né, a minha situação poderia ser outra, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É invariável. Todos os pacientes que estão na UTI do hospital tomaram a primeira, ou tomaram a segunda, ou não tomaram. Todos os pacientes que estão internados são pacientes que ou não tomaram ou não têm a vacinação completa. É matemático. Exato. E eu estava num posto de saúde aqui, aproveitando, né? Porque a gente é paciente, mas também eu sou repórter, não tenha dúvida. Então, automaticamente, a própria consulta ali, a espera, tudo eu vou vendo jornalisticamente, né? E aproveitando essa experiência, eu queria te colocar uma questão aqui, Caseiro. Inclusive, eu me assustei, né, quando eu recebi exatamente o receituário médico, imediatamente eu passei para quem? Para o caseiro. Passei para o caseiro porque eu falei, opa, e também por um outro motivo. Bom, enfim, a gente conversou com o médico ali que me atendeu, e ele falou a primeira coisa, eu já me assustei, porque a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: você vê, a vacina não adiantou, você pegou Covid. Olha, quando eu escutei isso, né, Caseiro, a gente já conversou, agora vou poder compartilhar aqui com as pessoas. Falei, como assim? Ainda bem que eu tomei a vacina, porque senão eu estaria, de repente, já internada ou até morta. Ainda bem que eu tomei já a terceira dose e quando eu ia tomar a quarta dose, acabei pegando aqui a Covid, né? Ah, não, mas não adiantou. E ele ficou tentando me doutrinar todo o tempo. Eu sou uma pessoa jornalista, estou informada, estou aqui sempre conversando com os especialistas como você, e eu comecei a ir no tete-a-tete com ele. Agora, as pessoas que não têm essa informação, uma outra pessoa que já estava comigo
Ela falou assim, ai, eu tô com meu marido, enfim, com Covid, ele não tomou a terceira dose, ele ficou muito mal, fomos para Santa Casa, depois fomos para o Guarujá, enfim, ela me contou o drama que estava a situação do marido dela, gravíssimo, porque também não tomou a terceira dose. E eu falei, tome a terceira dose, rapidamente, tome a terceira, tome a quarta. Mas, enfim, eu imagino a pessoa que, a seguir, né, eu saí dali do consultório, essa pessoa que entrou, que não tem a menor informação de nada, como ele não ia doutrinar? Quer dizer, e aí ele me receitou o seguinte, eu nem sei se eu vou saber ler a letra dele, mas você já está craque, né, Caseiro, vai me ajudar aqui. Azitromicina, é isso? Azitromicina, antibiótico. Azitromicina, agora eu não vou entender mesmo. Dexametasona, é um corticoide. Tá, e depois também não vou entender. Outro Dexloform, não dá para entender a letra dele. Mas, enfim, por esses dois aqui, como é que você vê esse receituário, né? Queria que você compartilhasse aqui. Olha, Marilu, eu vou te falar. Eu acho que a pior epidemia, na verdade, ou talvez junto com a própria epidemia desse vírus, acho que ele veio expor uma série, né, de fraturas sociais que nós temos, né? Eu acho que primeiro a gente começa com a história da própria questão do presidente, e isso vale a pena a questão da prisão do presidente da República, ex-presidente Lula, da questão do impeachment da Dilma, que foi, na verdade, um golpe, claramente, de judiciário, de maus advogados, de maus juízes. Existe também um conluio com a imprensa, que não é essa aqui, quer dizer, existe mal profissionais, mal jornalistas, e nesse saco a quantidade de maus médicos. Nós precisamos rever uma série de coisas na formação médica. É absolutamente inaceitável. Evidentemente que você precisa estar atualizado, o médico precisa estudar, precisa ler. A quantidade de conhecimento que saiu é absurda, é abissal. Tem mais de 300 mil artigos só sobre Covid que saíram nesses 2 anos. 300 mil, vou repetir. Mas veja, dá para se fazer um filtro e se está atualizado em algumas coisas. O que não pode é um profissional médico ter um total desconhecimento. Veja, azitromicina é um antibiótico. Você vai dar antibiótico para uma infecção viral. É o primeiro princípio. Corticoide, dexametasona é corticoide. Tem um estudo só, chamado estudo Recovery, que é um estudo inglês que mostrou que o corticoide, a dexametasona, ela diminui mortalidade em pacientes internados e que dependem de oxigênio. Se você for internado e não precisar de oxigênio, você não deve fazer corticoide. Dexametasona é um corticoide de baixa imunidade. Ele diminui a tua resposta celular. Quer dizer, você está com uma infecção viral, você vai dar um corticoide. É absolutamente equivocado. É umas prescrições padrões. Felizmente, ele não te deu cloroquina, ivermectina, esse bando de bobagem. Mas o que está mostrando é a quantidade de péssimos profissionais mal formados, e a gente precisa rever isso. Nós temos um imenso trabalho pela frente, que é justamente rever a formação desses médicos. Olha, só rapidamente, eu tenho uma grande proposta que esses médicos, esses todos que foram contra o Mais Médicos, que ficam aí se gabando que tem que fazer o tal do Revalida, o meu projeto vai ser, primeiro, fazer o Revalida para todos os médicos recém-formados. Eu falo para você, se fizeres Revalida, não passa nem 10%. Nem 10% desses médicos formados atualmente, eles conseguem fazer esse Revalida, coisa que eles exigem para quando o cara vem de fora. Então, assim, há um problema de uma absurda explosão de faculdades de medicina e uma péssima formação médica de muitos deles, que precisam ser avaliados. Eu não tenho dúvida, hoje eu não tenho dúvida em te dizer isso, né, Malu? E é isso que você falou. Você vai num cara desse, um cara menos informado fala, tá vendo? Para que vacina? É verdade, eu tomei, peguei. Né? Então, é o enorme desserviço que esses caras acabam fazendo, não é verdade? Verdade. Eu perguntei, né, onde ele fez faculdade, ele disse que fez na UnoOeste. E aí o que me chamou também a atenção, e aí só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que o tempo já passa correndo, né? A gente vai conversando aqui, Caseiro, o tempo corre. Mas eu fiquei esperando para fazer o teste, fiquei esperando 1 hora para fazer o teste.
né? Aí depois eu já, né? Tipo, reportagem, onde está a pessoa que vai fazer o teste? Bom, vou encurtar aqui a história, descobri onde estava a pessoa, falei com a diretora do posto, apareceu uma outra pessoa para fazer, finalmente, houve problema de comunicação, segundo a diretora. Aí depois mais 1 hora para esperar a consulta do médico, com essa qualidade, né, que a gente já acabou de discutir, né, se eu soubesse já tinha ido embora correndo, mas enfim, na realidade, o que eu estou querendo colocar aqui, Caseiro, que eu lembrei muito, eu pensei assim, poxa, podia atravessar a balsa e ir para uma policlínica em Santos. E aí eu me lembrei do Davi Capistrano, que foi, né, o médico, né, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que acabou fazendo as policlínicas em Santos e que até hoje estão aí. Então, eu queria que você, eu sei que você participou de toda essa luta em relação às policlínicas, eu queria que você relembrasse a importância disso e por que os demais municípios da Baixada Santista não se espelharam no Davi Capistrano, não se espelharam nessa administração do Partido dos Trabalhadores e não fizeram isso na Baixada. Realmente é lamentável, né? É lamentável. Na verdade, o Davi Capistrano, né, é um visionário, os maiores, talvez o maior sanitarista desses últimos anos que apareceram no nosso país, um verdadeiro gênio, né? Ele se inspirou, você sabe que esse modelo das policlínicas foi um modelo inspirado no modelo cubano, que tem as policlínicas lá, onde você tem um médico, você tem um pediatra, você tem um clínico e você tem um ginecologista, quer dizer, que abrange essas 3 grandes áreas e de uma região, justamente, né, que associado com o Programa de Saúde da Família, contemplaria essa assistência que nós chamamos de assistência de modelo de assistência primária, assim que tem que ser. O Davi não só fez isso, ele, na verdade, nesse momento que ele fez isso, era o momento de implantação do SUS. Quer dizer, então o Davi foi o responsável por implantar o SUS, que tinha acabado, né, praticamente de ser aprovado na Constituição de 88, com a Lei Orgânica de 90, essa organização foi feita pelo Davi aqui, o Gastão Wagner lá em Campinas, e assim esses grandes sanitaristas fizeram isso. Desafortunadamente, aqui em Santos, o modelo foi tão genial que continuou inercialmente. Mas o modelo tinha que ter um trabalho contínuo de... Veja só, não era só as policlínicas, viu, Marlu? As pessoas tinham treinamentos periódicos, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o médico, a enfermeira, tem que ter um treinamento periódico para que compreenda a real importância e a maneira mais adequada de lidar com esses problemas que vão acontecendo em tempo real, né? Tá certo, Caseiro. A gente agradece aqui demais a sua participação. Muitíssimo obrigada, tá? E a gente volta a se falar a qualquer momento. Um forte abraço, viu, Caseiro? Um abraço, é uma honra, um prazer estar com vocês. Um beijo. Tchau, fiquem todos bem, se cuidem, se vacinem e usem máscara. É isso. Beijo. 4ª dose, pessoal. Um beijo. Até mais. Valeu, Caseiro. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Marcos Caseiro, médico infectologista e professor universitário. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.